sabem o trabalho que o professor Jandécio tem feito com relação ao Código Florestal. E como estamos adiantados da hora, vou passar a palavra para ele e vocês aproveitem bem o que ele tem a nos dizer. Obrigado, Eduardo. Obrigado, pessoal. Intimidador com tanta gente aqui, acho que esse interesse pelo Código Florestal é legal saber que a história desperta esse interesse, porque de fato é um problema bem sério. Passou no Senado, agora está indo para a Câmara. O texto que a gente tem duas, na verdade, é um texto que é um bom meio termo entre um igual dever e que a gente gostaria que fosse. Mas agora a gente tem um risco muito grande da Câmara retroceder. Não sei se vocês souberam, mas quem foi considerado relator, como relator na Câmara dos Deputados foi o Paulo Piau, que foi aquele que fez a emenda 164, que é a emenda que consolidava todos os usos em APPs. Todos os usos em APPs. Ou seja, a pessoa que fez a pior emenda do projeto de lei na Câmara, ele que vai ser o relator agora. Existe um risco muito grande de voltar a uma maior anistia, de não pensar em cadastro cultural, ambiental, nas coisas bem bacanas. Mas antes de começar, eu queria saber se quem tem acompanhado, vocês estão escutando isso, não? Sim. Fala embaixo, quem tem acompanhado, eu fiz uma apresentação mais para uma pessoa, um público que conhece um pouco sobre o projeto de lei. Então, na verdade, se vocês quiserem interromper, se tem alguma coisa que não está sendo entendida, vocês podem interromper no meio do caminho. Um texto que eu queria sugerir para vocês lerem, foi publicado alguns dias atrás, que é um texto preparado pelo Senado mesmo, que é uma discussão. E ele tem ilustrações muito legais, eu li esse texto ontem, e ele faz uma síntese muito bacana do que está acontecendo das discussões que a gente tem no Senado. Eu utilizei algumas figuras que eles colocaram nesse livro para fazer uma introdução geral. E essa introdução geral ao Código Florestal, na verdade, é uma dualidade, um aparente conflito que a gente tem, que é um conflito entre produção e conservação. Como vocês podem ver, o Brasil é um país que produz muito, para exportação de produtos agrícolas. E essa produção de exportação, que é essa linha verde aqui, é muito maior. A gente exporta muito mais do que a gente importa. Então, de fato, a agricultura brasileira ela gera muitas divisas e a gente percebe que desde 2000 a gente tem um saldo positivo muito grande que vem cada vez crescendo mais. O Brasil é o primeiro produtor em vários produtos, né? Desde café, laranja, feijão, cana-de-açúcar. Então, nós somos, de fato, uma potência agrícola muito grande. E ao mesmo tempo, eu acho que ao mesmo tempo a gente tem cerca de 60% ou 70% da cobertura florestal mantida, da cobertura nativa mantida no Brasil. Boa parte dessa cobertura ela se encontra em unidade de conservação. Então a gente tem aqui 25% da Amazônia está em unidade de conservação, que é verde claro. E se a gente colocar as terras indígenas, a gente chega a 40%. Então a gente tem, além de ter muita cobertura vegetal mantida, a gente tem muita cobertura vegetal dentro de unidade de conservação. E se a gente olhar os números, a Amazônia 85% preservado, Cerrado 51%, Caatinga 63%, 86%, Mata Atlântica 27%. Eu acho que é importante a gente olhar um pouco de forma crítica esses dados. Eu não sei se todo mundo está conseguindo ler, 57%, mas Cerrado?
a SOS Mata Atlântica põe 7% de cobertura mantida, né? Isso aqui é o dado do Ministério do Meio Ambiente, 27%. A gente não está nem no 7 nem no 27%. Mas eles estão usando o dado oficial, dado do Ministério do Meio Ambiente. Cerrado, 51%, 52% é super criticado. Boa parte do cerrado já está bem degradado. Virou soja. Ali a soma dá mais de 100%. Não, é que não é proporção. A soma é por bioma, né? Dá mais que 100? Não, E, gente, não. então, quase 100. Sem olhar os 10. Tem que ser 40, né? Tem que ser 49. Isso. Ah, não entendi. Perfeito. Não é meu, nada do IBGE, eu não sei se tem. Nós somos uma potência em termos de produção de alimentos e ao mesmo tempo nós temos uma cobertura vegetal nativa, boa parte dela em unidade de conservação. E nessa aparente dicotomia entre ter que manter assim, a nossa liderança em termos de produção agrícola e ao mesmo tempo preservar a nossa biodiversidade, a gente teve um estudo que foi divulgado em 2008 pela Embrapa. Na verdade, não é um estudo da Embrapa, mas um estudo de um grupo de pesquisadores da Embrapa, liderado por uma pessoa chamada Evaristo Miranda, em que ele mostra, aqui sim, as porcentagens estão erradas, né? Ele mostra o quadro atual. Isso aqui é contestado, mas nós teríamos no Brasil como um todo cerca de 12,7 de APP, 50% de reserva legal, 7,5% de unidade de conservação de terras indígenas e 28% apenas disponível para a agricultura. Quando ele colocou esse quadro, a gente fica meio que desconfortável no sentido que a gente é uma potência agrícola, a gente precisa crescer tanto para alimentar as pessoas aqui no Brasil, quanto para manter a nossa produção, nossa exportação de produtos agrícolas. E a gente não tem nem um terço do território nacional disponível para a agricultura. E, acho que vocês devem saber, atualmente a reserva legal é computada além da APP. Então, cada propriedade tem a sua APP, as áreas mais sensíveis. Fora desta área, você tem que ter aí 20%, 35%, 80% de reserva legal. Mas esses números são baseados no que deveria ser ou no que é? Isso daqui é no que é. O de cima aqui é no que é. No que é. Então, assim, se o pessoal tem que preservar a APP, mas não preserva, o que eu quero dizer assim, com base no código ou no que acontece na realidade? Porque a base legal deve ser. Verdade. Mas a área utilizada hoje em dia está em torno de 30%, verdade. A gente não tinha pensado nisso. Mas o raciocínio básico dessa figura é, se a gente computar APP em reserva legal, a quantidade de reserva legal que a gente precisaria, teoricamente, preservar vai diminuir muito. Esse número daqui está errado, 70,9. Liberando uma extensão territorial muito grande para a produção agrícola. E esse foi um dos motivos muito fortes para a revisão do Código Florestal. Ou seja, pequenas mudanças no Código Florestal permitiriam uma maior expansão da produção agrícola. Por que a gente não muda? Esse código está muito velho. Só que, além disso, além da gente pensar na produção agrícola, a gente tem que pensar que o Brasil assinou uma série de compromissos internacionais. Conservação da biodiversidade, né? A gente tem a Convenção da Diversidade Biológica. E um outro compromisso muito importante, que foi ratificado ainda mais fortemente agora na última COP, é a questão das emissões de gases de efeito estufa. Então o Brasil se compromete, agora é um compromisso que eles chamavam de voluntário, que tende a se tornar obrigatório, de reduzir as suas emissões em torno de 40% das emissões que ocorreriam se a gente não fizesse nada. Então as emissões em 2020, sem nenhuma providência, tenderiam a aumentar. Se a gente de fato seguir as metas do Plano Nacional do Ministério da Ciência e Tecnologia, de redução do desmatamento na Amazônia, redução do desmatamento no Cerrado e outras reduções, a gente teria uma redução substancial, aí por volta de 40%, basicamente baseado nessa questão de redução do desmatamento.
Só que, com as mudanças do Código Florestal, redução de proteção nas APPs dos rios e possível corte de reserva legal, que não é o que ocorre de fato no último texto, a tendência seria um aumento muito importante das emissões. Então a gente tem, esse é o dilema, na verdade, essa introdução que eu queria trazer para vocês. A gente tem um dilema num país que precisa produzir produtos agrícolas, em particular para exportar, que precisa preservar a sua diversidade biológica e, ao mesmo tempo, que precisa seguir metas de redução de emissão de carbono. Muito bem, e nessa discussão toda, numa problemática que parece muito difícil de ser equacionada, a gente tem algumas soluções que parecem ser muito fáceis, né? Hoje em dia a gente tem aí 180 milhões de cabeças de gado e as áreas de pastagens representam 158 milhões de hectares. A gente tem hoje em dia entre pastagem e agricultura algo em torno de 200 e poucos milhões, de 240 milhões, 220 milhões, enfim. A gente tem boa parte que está em pastagem. Só que essa pastagem, ela é feita com uma densidade muito baixa, de cerca de uma cabeça pontu por hectare. E com uma taxa de abate também relativamente baixa. Se a gente tem tecnologia para fazer isso, se a gente aumentasse o abate, se a gente aumentasse a densidade de cabeças de gado, de 1.1 para 1.5, a gente manteria a produção de 40 milhões de cabeças por ano, acho que produção anual. Só que, nesse caso, a gente precisaria de apenas 89 milhões de hectares. Então, nessa redução daqui, a gente ganha 69 milhões de hectares de terras que são utilizadas para pecuária e que têm alto potencial, ou potencial médio, para a agricultura. São solos relativamente que estão sendo subutilizados, que poderiam ser utilizados para a agricultura. 69 milhões de hectares, esses números muitas vezes não parecem, não dá para a gente ter uma medida palpável do que representa mais do que a gente tem hoje de agricultura, que é 57 milhões de hectares. Ou seja, a gente poderia facilmente assim, né, duplicar a área agrícola do Brasil usando as áreas de pastagem que estão sendo subutilizadas e que são áreas que têm potencial, que têm solos propícios para cultivo. Sem cortar nada, sem expandir a fronteira agrícola. Então, aparentemente, aquele conflito inicial que eu estava falando para vocês de produção e conservação poderia ser resolvido de uma maneira muito simples, como essa. Já, você tem ideia de se essa aplicação dessa tecnologia, que você falou, tem tecnologia para fazer esse adensamento? A aplicação dessa tecnologia para o povo da pecuária é uma coisa que aumenta muito o custo, reduz o lucro? Será que essa que é a base? Ou também não tem nem essa argumentação, sabe dizer? Acho que isso parece uma coisa bem central, né? E talvez essa pressão toda negativa esteja relacionada com o fato que se aumenta o produto líquido total da exportação brasileira, mas tem um aumento do lucro relacionado com a agricultura e uma redução da pecuária, porque essa implementação de tecnologia pode de algum modo ser mais cara. Mas talvez isso fosse uma coisa importante, né? Posso só complementar? Eu acho que um dos problemas não está talvez no custo, eu acho que está no processo como essa expansão ocorre, né? Porque você tem essa coisa de... é muito o pensamento de curto prazo, então você expande, em vez de você comprar áreas caras, por exemplo, né? Você simplesmente invade áreas de floresta ilegalmente, entendeu? Assim, na verdade as áreas de pecuária na Amazônia se expandem dessa maneira, é a pecuária que expande em cima da floresta, é o primeiro jeito. Depois as terras vão valorizando, então eu acho que é um pensamento de curto prazo, até do valor da terra. Essa solução que parece simples, ela não é tão simples em termos fundiários, né? Porque os pecuaristas são os principais opositores às mudanças do Código Florestal. Mais do que o pessoal da cana-de-açúcar, da silvicultura, eles têm que fazer certificação, até para exportar. E a certificação está relacionada com a conservação também. Os pecuaristas eles não têm certificação nenhuma. Então é uma coisa complicada. É muito mais fácil expandir em terra de ninguém ou em áreas de floresta que custam pouco do que você pensar, no caso da agricultura, do que você pensar numa expansão dentro de áreas já consolidadas, cujo custo de oportunidade, o custo da terra é muito maior.
Então tem uma série de fato, eu não sei se reduz o lucro quando você aumenta a tecnologia. Na verdade, tem muitas